tema desta mensagem é Preparando a Arca, uma reflexão para a igreja dos nossos dias. E é uma reflexão, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer através de todos esses textos bíblicos que no seu boletim foram colocados. O texto base, a palavra de Deus, começa dizendo assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? A palavra de Deus, desse texto bíblico, está em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 é o capítulo na Bíblia que trata acerca dos heróis da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram testemunho, diz a palavra. Amém? Pela fé nós sabemos que o mundo foi criado, diz a palavra. Pela fé Abel apresentou um sacrifício mais excelente do que Caim e por isso alcançou testemunho. Pela mesma fé, a palavra de Deus fala que Enoque foi transladado e quando buscaram já não o encontraram mais, porque ele havia sido transladado. E pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam. E quais eram essas coisas que não se viam nos dias de Noé? Desde os dias da criação até os dias de Noé, nunca havia chovido na terra. E como é que a terra se alimentava? A palavra de Deus fala, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Mas nos dias de Noé, a palavra de Deus diz que a maldade imperava na terra. Então diz assim a palavra: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, um pouquinho acima, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eram dias de maldade, eram dias em que os homens se afastaram completamente de Deus. E a palavra de Deus fala então que o Senhor decidiu destruir toda aquela geração. A palavra de Deus diz: porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Este era o cenário da época. Uma época em que nunca havia chovido, uma época em que a maldade se tornou algo tão grande a ponto de Deus, que tanto ama o ser humano, entender que deveria destruir aquela geração. Então Noé, divinamente avisado de coisas que ele não via, porque nunca Noé havia visto a chuva na terra. Então Noé é chamado a preparar a arca. E como era esta arca? A palavra de Deus nos diz assim: e desta maneira farás de 300 côvados. Isto quer dizer, o côvado é uma medida antiga que tomava todo um antebraço, que ia desde aqui do cotovelo até o encerramento da mão. E isso significa aproximadamente meio metro. Então a palavra de Deus fala que tinha 300 côvados. Se você dividir por 2, você vai encontrar aproximadamente 150 metros. Depois a palavra de Deus diz que esse era o comprimento da arca. E de 50 côvados, isso significa 25 metros, era a sua largura. E de 30 côvados, a sua altura. Para que você tenha ideia, o Titanic, navio talvez mais famoso, né, por aquilo que aconteceu na sua primeira viagem, sucumbiu. Ele tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 72 metros de altura. Preste bem atenção, 269 metros de comprimento, a arca tinha 150 metros de comprimento, não era algo tão distante, era mais do que a metade. 28 metros de largura, a arca tinha 25 metros de largura.
Se você comparar, você vai ver que a arca era de fato um barco, ou algo que você poderia dizer bastante imponente. E Noé e os seus filhos passam aproximadamente 100 anos construindo. Quando Deus fala com Noé pela primeira vez acerca da arca, Gênesis 5:32, a palavra de Deus fala, e era Noé da idade de 500 anos. Agora preste atenção, quando Deus fala para Noé entrar na arca, a Bíblia fala assim, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ou seja, a primeira vez que Deus fala com Noé, a Bíblia fala que Noé tinha 500 anos. Quando o dilúvio vem sobre a terra, Noé já tinha 600 anos, o que nos faz presumir que por 100 anos, Noé esteve construindo a arca. Mas a palavra de Deus também nos fala acerca da dimensão do dilúvio. E a dimensão do dilúvio é algo assustador. A palavra de Deus fala que houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quando a palavra de Deus usa da expressão dias e noites, a palavra de Deus está nos dizendo que de uma forma ininterrupta choveu por 40 dias e 40 noites seguidas. Sabe quando nós estamos aqui, é muito comum, você está andando pela Turnpike e você avista a nuvem, e você sabe que mais ali adiante está chovendo. E quando você vai se aproximando e você entra naquela chuva, de repente você se vê obrigado a reduzir completamente a sua velocidade, porque você não consegue enxergar mais nada. O próprio limpador do para-brisa não dá conta. São aquelas nuvens carregadas, parece tinha um desenho antigo, algo antigo, que uma nuvem ia em cima do carrinho, eu não me lembro qual era lá, mas tinha que a nuvem ia sempre do carro. Parece que a nuvem toda está em cima do seu carro. E aí você não enxerga mais nada. E aí você é obrigado a diminuir a velocidade. 40 dias e 40 noites, aquela chuva torrencial caía sobre a terra. A palavra de Deus fala que por 150 dias a água não baixou nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro de água cedeu durante 150 dias. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, depois de mais algum tempo, aproximadamente 370 dias no cômputo geral, para ser mais preciso ainda, alguns dizem que foram 377 dias, a palavra de Deus diz assim, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Esta é a dimensão do dilúvio, aquilo que representou a arca e o cenário da época, de uma época que nunca tinha visto chuva. Então um dia Deus resolveu trazer o dilúvio e poupou a família de Noé. Mas de Noé, o tempo passou. Noé com seus 3 filhos, Sam, Cã e Jafé, o tempo passou. Sem deu origem aos semitas, aos hebreus. Cã deu origem aos cananeus, Jafé deu origem aos gregos. E o tempo passou. O tempo caminhou, o tempo avançou. Vocês sabem pela história bíblica, quem gosta de Bíblia pode acompanhar comigo e vai entender que depois de Noé, a história bíblica vai relatar a torre de Babel. Depois a história bíblica vai relatar Abraão, Isaac, Jacó, com ênfase em José. O povo desce ao Egito, 400 anos se passam, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, o povo caminha pelo deserto 40 anos, através de Josué o povo é introduzido na terra de Canaã, vencidos os dias de Josué, vem o livro de Juízes, toda aquela apostasia, Deus levantava homens, o povo se voltava para Deus, Deus tinha misericórdia, daqui a pouco o povo se desviava de novo. Lá no livro de Juízes vocês têm ênfase em Sansão, tem ênfase em Jefeté, tem ênfase em outros juízes que lá estão, Gideão. E aí o tempo passa mais um pouco e chega nos dias do profeta Samuel, em que é uma pré-figura de Jesus Cristo, porque Samuel reúne em si a qualificação de profeta, a qualificação de sacerdote, a qualificação de juiz. E nos dias de Samuel começam então, Israel pede um rei, e o primeiro rei que é ungido, vocês se lembram, é o rei Saul. Ao rei Saul se sobrevém o rei Davi. Do rei Davi vem o rei Salomão. E do rei Salomão os reinos se dividem.
Parte do reino, o reino do sul, fica nas mãos do filho de Salomão, Roboão. E a outra parte, as 10 tribos do norte, incluindo Israel, passa às mãos de Jeroboão. E dali vão surgindo reis, até chegar no rei Uzias. E quando chega nos dias do rei Uzias, Deus levanta um profeta chamado Isaías. Isaías foi o profeta dos dias do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acaz e do rei Ezequias. E a palavra de Deus fala que nos dias do profeta Isaías, Deus traz uma revelação muito importante. A Bíblia diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Para que Deus possa fazer uma nova terra, significa que a velha terra deve ser destruída. Deus destruirá a velha terra e fará uma nova terra, diz o profeta Isaías. Pedro, muitos anos depois, já nos dias da igreja antiga, Pedro vem e diz: mas nós, segundo a sua promessa, referindo-se a Isaías, ele diz: aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. João, na ilha de Pátimos, quando é tomado na revelação de Apocalipse, a palavra de Deus fala que João viu essa nova terra e esse novo céu. Diz Apocalipse 21:1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas o caso é que Deus, lá nos dias de Noé, Deus prometeu que Deus não destruiria a terra, não com o dilúvio. Nunca mais Deus destruiria a terra com o dilúvio. Nós estamos entendendo que a palavra de Deus nos diz acerca de uma destruição que haverá sobre essa terra que eu e você habitamos. Mas a palavra de Deus nos diz também que esta terra não será destruída pelo dilúvio. Acompanhe comigo, a palavra de Deus diz: e o meu arco tenho posto nas nuvens, se referindo ao arco-íris. Este será por um sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente e toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Observe bem, Deus está dizendo que a terra não será mais destruída pelo dilúvio. Mas o profeta Isaías está dizendo que a terra será destruída. Pedro está confirmando que a terra será destruída. E João está dizendo que viu novos céus e nova terra. E a própria palavra de Deus nos informa então como é que essa terra será destruída. Acompanhe comigo. Pedro diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro. A Bíblia fala, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O verso 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus está dizendo assim, preste atenção, permita-me virar isso aqui para que eu possa me ouvir. A palavra de Deus está dizendo assim: eu não vou destruir a terra com dilúvio, mas a terra está reservada para ser destruída agora pelo fogo. A palavra de Deus é muito clara, e ela diz que Deus destruirá, como Deus destrói, tem reservado esse dia para o homem ímpio, um dia de destruição, um dia de choro e de tristeza, para aqueles que não conhecem ao Senhor. A palavra de Deus também diz, como é que isso se dará? Se nós estivéssemos hoje aqui, e Jesus Cristo se manifestasse aqui em carne novamente, nós talvez fizéssemos muitas perguntas a Ele, e inevitavelmente uma das perguntas que nós faríamos é: Senhor, quando estas coisas acontecerão? Naqueles dias em que os apóstolos andavam com Jesus, na sua última passagem por Jerusalém, quando ele ensina no Monte das Oliveiras, a sua última mensagem, as suas últimas instruções, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos,
Quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Então eles acrescentam perguntando: e que sinais, ou que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, eles estavam curiosos em saber quando se darão estas coisas, em que momento aquilo que Isaías profetizou se cumprirá entre nós. Eles estavam preocupados quando é que a terra se desfará pelo fogo. Em que momento? Jesus condiciona esses episódios, todos esses fatos que nós sabemos pela palavra que se darão. A grande tribulação, o arrebatamento, o Armagedon, o reino milenar de Cristo, Satanás sendo preso por 1000 anos, depois sendo solto, enganando a muitos. Então a Bíblia fala que virá o fim, o juízo final. Ou seja, aqueles homens estavam preocupados e queriam entender quando é que estas coisas aconteceriam. E Jesus vai ensinar a elas, porque Ele nos traz como revelação daquilo que viria. Ele diz: vocês querem saber os sinais? Então eu vou dizer a vocês os sinais. E ele começa no versos 6 e 7 dizendo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas as vezes que nós assistimos ao noticiário, na semana passada todos viram e comentavam acerca de um terremoto que houve aqui na Califórnia, numa escala altíssima, 7.1, 7.2, algo assim na escala que calcula lá a intensidade dos terremotos. Quando nós olhamos notícias como essa, quando nós estudamos e aprendemos na escola, que no ano de 1914 a 1918 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, de 1939 a 1945 aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Quando você assiste no noticiário, guerra no Irã, guerra no Iraque, guerra em tantos outros lugares. Há esses dias se dizia que faltando 10 minutos para os Estados Unidos atacar o Irã, o presidente Trump resolveu não mais atacar. Quando nós ouvimos acerca de rumores de guerras, de nação contra nação, de reino contra reino, quando nós ouvimos acerca de terremotos, acerca de pestes, acerca de fome, a palavra de Deus está nos dizendo claramente: observe, isso tudo é um sinal de que o mundo vai acabar. Então a palavra diz mais: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe que quando você anda pelas ruas e se depara muitas vezes com um pedinte, com um mendigo, a sua reação como homem espiritual é ajudar. A sua reação muitas vezes como um cristão, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, é estender a mão e ajudar. Mas quantas não são as vezes que uma pessoa pega o seu dinheiro, pega aquilo que você faz como uma ajuda a ela, e ela pega aquele dinheiro e vai usar em drogas, vai usar em bebida alcoólica, ou vai fazer qualquer coisa que não presta, e aquilo vai causando em nós uma cauterização, que chega um determinado momento que você diz assim: não, eu não vou mais ajudar. Se eu tiver com um alimento eu ajudo, se eu tiver comendo eu posso pagar um lanche para a pessoa, mas eu não vou dar mais dinheiro para a pessoa, porque a pessoa vai fazer um mau uso daquele dinheiro. Sabe o que isso vai gerando em nós? Isso vai gerando em nós uma cauterização dos nossos sentimentos. Nós vamos nos endurecendo, nos petrificando por dentro. E com tudo isso, o cumprimento da palavra vai sendo notório. Por tanta iniquidade que há nessa terra. Antigamente as pessoas eram mais dadas umas às outras. Nós que somos uma igreja de imigrante, muitos vêm de muitos lugares do Brasil. Eu venho de São Paulo. São Paulo ainda eu diria para vocês que é um lugar muito simpático, lugar de pessoas muito simpáticas. Mas São Paulo tem uma característica que ninguém fala com ninguém. Você entra num elevador e as pessoas se sentem até constrangidas quando alguém fala bom dia, porque ela vai ter que responder. Se eu entro no elevador e falo bom dia, Gabriel está aqui de São Paulo, sabe como é? A outra pessoa olha, bom dia. Fica uma situação até constrangedora, parece que você está ofendendo a pessoa. Mas tem lugares do Brasil que não são assim.
Tem lugares do Brasil que são absolutamente simpáticos, acolhedores, em que as pessoas põem as cadeiras na porta de casa, na calçada, conversam umas com as outras. Ô vizinha, acabou o açúcar, estou fazendo um bolo, agora que me dei conta. Aí a vizinha já vem com açúcar, já traz o ovo também, não, se você precisar. Não, depois você devolve. E é aquela coisa amistosa, aquela coisa gostosa, não é? A gente ainda vem desses lugares. E esses lugares, por viver dessa maneira, às vezes nos amortece, ou não deixa o nosso coração ser tomado dessa dureza, fruto dessa iniquidade. Mas a verdade é que o modo de vida moderno, que isola o ser humano, tem feito com que as pessoas se tornem cada vez mais endurecidas no seu coração. Então essa iniquidade da qual diz a palavra, da gente ver tanta iniquidade, tanta iniquidade, tanta iniquidade, você, por exemplo, já começa a ficar receoso de acolher alguém. Você já começa a ficar preocupado, às vezes, de colocar alguém dentro da sua casa, de ajudar alguém. Porque você não sabe exatamente o que aquela pessoa pode representar para você. E isso vai esfriando o nosso coração. É o cumprimento da palavra de Deus. Depois diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós temos visto, o pastor Júnior, quando pregou aqui, falou muito acerca dos falsos profetas, e nós temos visto o tempo de apostasia que a igreja tem vivido. Um tempo de um evangelho barato, de um evangelho sem cruz, em que as pessoas muitas vezes estão preocupadas num Deus que pode dar a elas, num Deus que é o Deus do ouro e da prata. Nunca se pregou tanto Ageu capítulo 2, verso 8, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Nunca se pregou tanto mensagens que falam de prosperidade, e nada de conserto, e nada de arrependimento. Esse é o tempo da apostasia. Esse é o tempo dos falsos cristos, dos falsos profetas. E a palavra de Deus fala que quando tudo isso estivesse acontecendo, o Senhor nos faz uma advertência solene. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, a Bíblia diz: sabei que Ele está próximo. Mas quão próximo é isso? Quão próximo Ele está? A quantos quilômetros de distância Ele está? E a Bíblia diz assim: ei, Ele está às portas. Quando a palavra de Deus usa desta expressão dizendo Ele está às portas, a palavra de Deus fala, Ele está já, o próximo passo é entrar. O próximo passo que Ele dará não é para se aproximar, mas é já para entrar. A palavra de Deus está nos advertindo e nos alertando acerca de uma realidade que está muito próxima. Há 2000 anos Jesus passou por essa terra. Há 2000 anos Jesus trouxe essa advertência. E talvez alguns de nós possa dizer assim: mas se faz 2000 anos, pastor, pode andar mais 1000 anos pela frente. Deixe-me lembrar, Salmo capítulo 90, a Bíblia fala que 1000 anos para o Senhor é como a vigília da noite. Um dia para o Senhor pode representar 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor pode representar um dia. O tempo cronológico de Deus é diferente. Mas isso não responde à pergunta dos apóstolos. Isso não responde à pergunta daqueles homens quando eles perguntavam: quando é que isto vai acontecer? Quais os sinais que haverá da tua vinda e do final do mundo? Então eles estavam preocupados, e Jesus ali dando todos aqueles sinais e dizendo para eles: estes são os sinais da minha volta, estes são os sinais do fim do mundo. Isso não responde ainda a eles, e Jesus então arremata dizendo assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem o pastor sênior da igreja lá, Vida com Vida, nem os demais pastores, nem os líderes, nem ninguém na face da terra. A Bíblia diz assim: nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai é o único que sabe. E certamente hoje Jesus, que está com o Pai, também sabe o dia em que Ele voltará a esta terra. Queridos, preste atenção. Até aqui a mensagem, você pode dizer assim: pastor, que mensagem teológica, que bonita, quanto conhecimento bíblico.
E se você observar, talvez para alguns até vão se sentindo mais aliviados, porque vai vendo o pastor correndo no boletim, vai andando, os versos estão acabando, e você está dizendo assim, uau, essa mensagem está sendo rápida. Nós chegamos onde deveríamos chegar. Necessário nos era ter toda esta bagagem bíblica, para que agora nós possamos fazer uma reflexão diante desse cenário. E a reflexão que nós queremos convidar a igreja a fazer diante de toda essa realidade bíblica é sabendo que o mundo vai acabar um dia, sabendo que esse mundo vai terminar em fogo, sabendo que todos os sinais dos quais Jesus nos advertiu que eram necessários que acontecessem já aconteceram, sabendo em que nós vivemos numa época de completa apostasia. O apóstolo Paulo adverte a Timóteo dizendo: os últimos dias serão dias trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, infiéis. Nós estamos vivendo esses dias. A pergunta é: o que nos falta para que Jesus volte? A Bíblia fala quando o evangelho de Cristo, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então o Senhor virá. O que falta para que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura? Nunca se pregou o evangelho tanto como se prega hoje. Se prega o evangelho pela internet, se prega o evangelho pelas rádios, se prega o evangelho através de tantas e tantas formas. O evangelho alcança lugares que nós não imaginamos. Uma ocasião eu me lembro que depois de muitos anos, eu fui a um lugar e encontrei uma pessoa e ela disse assim: pastor, o senhor não se lembra de mim? E eu falei: não, eu não me lembro de você. Ela falou: pastor, faz muitos anos, o senhor estava pregando lá numa garagem. O senhor estava pregando um dia numa garagem, num culto num lar, num culto doméstico. Eu fui naquele culto, Deus falou muito com a minha vida. E hoje eu estou aqui, passados muitos anos, eu me converti. Eu sou casado, meu marido também serve a Deus, nós temos um filho. Muitos anos depois, eu encontrava aquela moça dizendo: eu me converti. Quantas pessoas às quais o evangelho já chegou. Quantas pessoas que hoje nós podemos dizer que são inexcusáveis, porque já ouviram da palavra de Deus. Os lugares mais inóspitos. Quando você pensa que, olhando por exemplo para um presídio é um dos lugares onde mais se prega a palavra de Deus. Nos hospitais são lugares onde mais se vai gente para pregar, para orar. Se você achar que há algum lugar na face da terra em que está esquecido, existem pessoas arriscando a sua vida para pregar a palavra de Deus. Quando você vai conhecer o trabalho da Portas Abertas, Open Doors, eles têm um trabalho, eles fazem um mapeamento. Outro dia Públio falava aqui acerca desse trabalho do domingo da igreja perseguida. Eles têm um trabalho, eles fazem um mapeamento dos países em que o evangelho é proibido de pregar sempre. A Coreia do Norte é vencedora, a Coreia do Norte é a primeira sempre. E todos aqueles países muçulmanos, aqueles países em que o evangelho é proibido pregar, mas mesmo nesses lugares pessoas se arriscam. As pessoas chegam na fronteira da Coreia do Sul, colocam porções bíblicas naqueles balões pequenos e soltam os balões pequenos. Os balões com o vento atravessam e vão cair na Coreia do Norte. E os irmãos vão lá e pegam aquela porção bíblica. E o evangelho vai sendo difundido. É verdade que os guardas da fronteira já perceberam isso e descem bala nos irmãos. Mas os irmãos não deixam de pregar o evangelho. Gente que arrisca a sua própria vida por amor a essa palavra. E nós, diante de todo esse cenário, de todo esse quadro, nós devemos fazer uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo por nós e por nossa família? Porque a qualquer momento, como num abrir e piscar de olhos, a igreja vai desaparecer. O noivo vem buscar a sua noiva. A Bíblia fala: ai daqueles que ficarem aqui nessa terra. Preste atenção. Noé, a Bíblia fala divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Você já viu a terra como um todo pegando fogo? Não. Você pode ter visto uma plantação aqui, uma plantação ali, vez por outra acontecem uns incêndios florestais, mas como tal, como está dito na palavra de Deus, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer.
Nos dias de Noé nunca havia chovido, mas um dia choveu. A palavra de Deus fala que Noé, divinamente avisado, ele preparou a arca para a salvação da sua família. E a reflexão que nós devemos fazer nesta manhã é, diante de todo esse cenário, sabendo que esta terra será destruída pelo fogo, o que é que nós temos feito por nós, pela nossa salvação e pela salvação da nossa família? Talvez muitos de nós aqui hoje podemos nos alegrar e dizer: pastor, eu sou salvo, eu recebi Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu estou convicto da minha salvação. Mas é provável, ou é possível, que o seu pai que você ama tanto, que a sua mãe que você ama tanto, que o seu irmão com o qual você traz boas lembranças de ter vivido na adolescência ao lado dele, a sua irmã tão querida, pode ser que você suba e ela fique. Pode ser que hoje você que está aqui ouvindo esta palavra, parte da tua família, se Jesus voltar hoje, não seja salva. E isso é algo que deve nos incomodar. Isso é algo que eu diria que vez por outra deve nos tirar o sono. Isso é algo que em algum momento deve nos fazer despertar no meio da madrugada e nos colocar de joelho no chão, clamando para que Deus tenha misericórdia da nossa casa e da nossa família. Noé, quando recebeu o aviso, Noé passou 100 anos construindo a arca. Quando a palavra de Deus fala que ele era um pregoeiro da justiça, Pedro identifica dessa maneira. A palavra de Deus está dizendo que ao construir a arca, ao passar alguém que passa 100 anos construindo uma arca, não é para que você está fazendo isso? Não, porque vai vir um dilúvio. Não é, você é louco, nunca choveu na terra. Não é, você é louco, você nem sabe o que é isso. A terra é regada por um vapor, mas vai vir chuva. Deus falou para mim que vai vir chuva. E Noé construía a arca, e as pessoas passavam, e as pessoas zombavam dele, e as pessoas o agrediam, e as pessoas xingavam a Noé, e dizia que Noé deveria ser colocado num hospício, e Noé estava construindo a arca. Será que Noé não estava pregando o evangelho através da construção da arca? Será que Noé, ao estar construindo aquela arca, ao passar 100 anos, Noé não estava falando para as pessoas assim: vai acontecer? E sabe o que isso nos remete? Esses dias, quando eu comentava acerca desta mensagem com minha esposa, ela falava assim: você sabe que teve um filme de Noé que ensina que Noé era um homem bruto, que Noé era um homem ignorante, que Noé era um homem rude e que Noé era um homem egoísta? Que ele chega a ponto de brigar com o filho por causa da namorada do filho que vai entrar na arca, e eles se desentendem, algo assim. E a Bíblia nos mostra um Noé justo, pregoeiro da justiça, um homem de Deus, um homem que a palavra de Deus fala que, se fosse por ele, nos dá ao menos, nos faz presumir que, se fosse por ele, talvez Noé tivesse aberto ainda a porta da arca para que aqueles homens que batiam por fora pudessem entrar. Mas a palavra de Deus fala que um anjo de Deus veio e selou a porta da arca por fora. Queridos, nós somos chamados a fazer esta reflexão. O que é que cada um de nós tem feito pela salvação da nossa alma e da nossa família? Nós estamos hoje aqui recebendo palavra, sendo alimentada, estamos parecendo aquele depósito de José no Egito depois do sonho de Faraó. Estamos cheios. Temos conhecimento, conhecimento e conhecimento da palavra. E muitas vezes olhamos para a nossa casa e a nossa casa está se perdendo. Preste atenção, porque ainda está em tempo de salvação, ainda está em tempo de mudança da tua casa. E como é que nós podemos mudar, como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos construir algo que mude esse cenário, sabendo todas estas verdades bíblicas que nós sabemos, conhecendo toda esta realidade bíblica que hoje nós conhecemos. A Bíblia fala que Noé construiu a arca, e nós precisamos aprender com Noé a construir também a nossa arca, para que de alguma maneira nós possamos, quem sabe, a Bíblia fala ainda que pelo fogo, salvar a nossa família. Presta atenção. A Bíblia diz, e se você quer ter mais eficiência, se você quer realmente contribuir com essa obra de Deus, para que a tua família, a tua casa seja alcançada, a Bíblia nos dá alguns caminhos. E o primeiro caminho que nós aqui relacionamos, o ponto 1, é cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Quando a Bíblia se refere a Noé, a Bíblia fala: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Então a Bíblia acrescenta dizendo assim: Noé andava com Deus.
Se você quer, de alguma maneira, impactar a tua família, se você se preocupa com a salvação do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, a primeira coisa que você precisa aprender a desenvolver é um relacionamento íntimo com Deus. O meu pai foi se converter faltando praticamente menos de um ano para morrer. Meu pai não teve tempo de ser doutrinado, meu pai não teve tempo de aprender o Evangelho, mas aquilo que eu creio que se diz respeito à salvação, a misericórdia do Senhor o alcançou. No final dos seus dias, no final da sua vida, eu passava tempo com meu pai no hospital com uma Bíblia ensinando e dizendo para ele que a salvação não vem pelas obras, mas vem pela fé. É um dom gratuito de Deus, ela nos é dada de graça. Eu passava tempo com ele e ali eu percebi, eu vi como Deus foi trabalhando. Deus precisou fazer com que meu pai caísse de cama para que ele pudesse se render ao senhorio de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Você poder olhar e saber que o seu pai, que a sua mãe morreram salvos no Senhor. É maravilhoso você poder olhar e ver e saber que um irmão seu, quando ele morre, ele está com o Senhor. A coisa mais dura para nós, pastores, é muitas vezes você ter que levar uma palavra num velório, em que você mesmo tem dúvida se aquele morto foi salvo ou não. É claro que a salvação é algo que pertence exclusivamente a Deus. Nós não temos como avaliar e dizer se fulano foi salvo, se não foi salvo. A salvação é algo que pode acontecer no último instante, no último minuto. Eu creio que uma pessoa pode ali estender, não precisa ser a mão não, se ela estender um dedo para o Senhor agarra. Porque o Senhor não quer a morte do ímpio, o Senhor quer antes a sua conversão. Eu me lembro uma ocasião que eu fui pregar para uma mulher no hospital que já era salva, uma senhora, estava com câncer e ela já era salva. E quando eu me dei conta, havia atrás de mim, no outro leito, uma outra senhora clamando e pedindo para aceitar Jesus Cristo. Eu particularmente me voltei para ela e comecei a pregar Jesus para ela, me esqueci até da senhora pela qual eu havia orado, mas louvado seja Deus, porque aquela qual eu fui orar já conhecia o Senhor, mas a que estava atrás de mim não. Se no último momento uma pessoa se voltar para o Senhor a toma, o Senhor não a desperdiça, o Senhor não lança fora. A Bíblia fala, eu não lanço fora todo aquele que vem a mim. É maravilhoso. Mas como é que nós podemos ser úteis? Como é que nós podemos ser mais proativos? Como é que nós podemos colaborar com esta obra? Alguém precisa pregar o Evangelho. Como crerão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E o Senhor está dizendo a nós somos esses chamados para sermos enviados a pregar o Evangelho. Mas como é que esta pregação do Evangelho pode ser efetiva na nossa boca? Esta pregação do Evangelho só poderá ser efetiva na nossa boca se nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Se nós tivermos uma vida na qual nós andamos com Deus. E andar com Deus é algo muito especial. Às vezes eu vejo as pessoas que levam uma vida dividida, uma vida paralela. Um pé está na igreja, um pé está no mundo. E ela fica dividida. E essa divisão não é boa. O coração inconstante, o coração dobre não é bom. Nós precisamos ter uma decisão definitiva de andar com Deus. Eu me refiro muitas vezes a momentos na sua vida em que o seu coração fica dividido com as coisas do mundo. Existem pessoas que quando entram no seu carro e vão dirigir, colocam uma música e a primeira coisa que faz é pôr uma música secular, é pôr uma música muitas vezes mundana. Aquilo não glorifica a Deus e você está sujeitando o Espírito Santo que anda com você ser obrigado a ouvir aquela música. Quando você liga a sua televisão e começa a assistir aqueles programas sensuais, aquelas coisas, perdoe-me dizer com todas as letras, endemoniadas, você está sujeitando o Espírito Santo de Deus que está na sua vida a assistir com você aquilo também. Isso não é vida de intimidade com Deus. A vida de intimidade com Deus é uma vida santa. É uma vida reta. É uma vida daquele que se alimenta daquilo que é santo, daquilo que é puro. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5, não extingais o Espírito Santo de Deus. O que significa que esse Espírito que nós recebemos, em algum momento,
por força das nossas atitudes, ele pode se retirar. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão que começou a brincar com o seu pacto. Ah, se me amarrarem os cabelos com cordas. Sansão, você está louco? O que você está falando do seu cabelo? Seu cabelo é pacto. Ah, mas se prenderem, fizerem 7 tranças com o meu cabelo. Até que um dia, Dalila o importunou tanto que ele disse, se cortarem o meu cabelo. E sabe o que a Bíblia fala? Que quando Dalila gritou, Sansão, os filisteus chegaram. A Bíblia diz assim, pensava Sansão que como das outras vezes, ele se levantaria e o poder de Deus viria sobre ele, mas não se deu conta que o Espírito Santo de Deus havia se retirado. Tem muita gente que por não ter uma vida de intimidade com Deus, não percebe que o Espírito Santo se retira. Vida de intimidade, querido, é andar junto, é viver junto, é ouvir a voz do noivo e a reconhecer, como lá no Cantares de Salomão. A vida de intimidade é a vida que Noé levava. Por isso, quando Deus olhou para toda aquela humanidade maldosa, aquela humanidade tão perversa, o Senhor disse, Noé, constrói a arca, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. E a paciência de Deus e a longanimidade de Deus esperou 100 anos até que a arca fosse construída. Preste atenção, o segundo elemento que você deve observar para alcançar a sua família e para você cultivar a sua salvação é obedecer o modelo bíblico. Nós temos um modelo bíblico, aliás, a nossa visão, ela segue modelo. E o modelo maior que nós nos apoiamos é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra de Deus como absoluta. Nós não transigimos com a palavra de Deus. Aquilo que está na Bíblia, nós recebemos e aceitamos. Aquilo que não está na Bíblia, nós não recebemos e não aceitamos. Porque nós temos a Bíblia como algo absoluto. E a palavra de Deus nos oferece modelo. Quando Deus chamou a Noé para construir a arca, Noé não fez uma arca da sua cabeça. Noé não pegou um pedaço de papel, uma caneta e começou a rabiscar e pensar assim, eu vou fazer um trampolim para o golfinho, eu vou fazer aqui uma roda, um negócio que é rodando para o ratinho. Noé não pensou nessas coisas. A palavra de Deus é muito clara e ela diz assim, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, falharás andares baixo, segundo e terceiro. Aleluia. Deus está dizendo, a farás desta maneira. Deus está dizendo, existe um modelo bíblico no qual você deve seguir. Quando nós falamos de família, a Bíblia nos chama para nós sermos um modelo bíblico para os nossos filhos. Se o seu filho não vai observar, se o seu filho não vai obedecer, se o seu filho vai se envolver com o mundo, cada um é dono e vai arcar e vai prestar conta daquilo que fez com a sua vida. Mas a responsabilidade de um pai, a responsabilidade de uma mãe, a responsabilidade de um filho, a responsabilidade de um irmão é ser um modelo bíblico para quem está ao seu redor. A sua responsabilidade diante de Deus é servir de modelo para as pessoas. Por 5 vezes o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1 está lá estampado, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus gastava tempo orando na presença de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia na presença de Deus. E se você quer que o teu filho ore, deixe-me dizer, ele precisa olhar e ver o pai dele orando. Ele precisa olhar e ver a mãe dele orando. Porque o modelo que ele vai seguir, muito provavelmente é o modelo do pai dele, ou é o modelo da mãe dele. Então, quando você ora, você não percebe, mas você está servindo de modelo para o seu filho. Quando você pega aquela Bíblia e começa a estudar, e começa a ler, eu não sei quantos aqui ainda tem Bíblia de papel,
Mas eu quero dizer para você que eu devo ter pelo menos umas 12 Bíblias de papel. Se você for na minha casa, tem Bíblias de versões completamente diferentes uma das outras. E eu quero dizer a você e te aconselhar como homem de Deus, leia a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. Nós precisamos nos colocar como modelo bíblico para gerações futuras. Como é que eles vão seguir os homens de Deus? Onde estão esses homens de Deus, aos quais as gerações vindouras seguirão? Onde estão essas mulheres de Deus, que farão menção ao nome do Senhor? Mulheres, a Bíblia fala acerca de uma mulher que ungiu os pés de Jesus, então a Bíblia usa da seguinte expressão: e onde for pregado esse evangelho, se fará menção a esta mulher por aquilo que ela fez. Onde estão esses homens, essas mulheres de Deus? O terceiro ponto, o terceiro elemento que nós devemos nos esforçar e que nós devemos cumprir se nós queremos ganhar a vida da nossa família, especialmente os homens, mas também as mulheres, é exercer o seu sacerdócio. É exercer o seu sacerdócio. Quando Deus fala com Noé, a palavra de Deus diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Deus está falando para Noé: não é com você. É com você que eu vou estabelecer a minha aliança. A Bíblia diz: e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus está sendo claro com Noé. Sacerdote é aquele que aproxima a sua família do Senhor. Sacerdote é aquele que leva a sua família à presença do Senhor. Sacerdote é aquele que cuida da sua família. Sacerdote é aquele que gasta tempo com a sua família. Deixe-me dizer algumas coisas que são muito importantes. Você conhece a palavra. Quando você vai em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo traz um texto dizendo assim, lá no verso 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos. Porque a mulher deve sujeitar o marido como a igreja está sujeita a Cristo. Depois a palavra de Deus fala mas acerca dos maridos. Lá no verso 25 a palavra de Deus diz assim: vós maridos amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Mas aí o verso 26 talvez para muitos passem despercebido. E o verso 26 diz a finalidade pela qual o marido deve amar sua esposa, de uma forma como Jesus amou a igreja, entregando-se por ela. Então o verso 26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o marido quer santificar a esposa, quando o marido quer purificar a esposa, ele ensina a palavra de Deus a ela. É o que a Bíblia está nos ensinando. Homens, maridos, amai as vossas esposas. Aí eu vou pular esse pequeno trecho que diz como Cristo amou. Eu vou agora pular e vou dizer assim: vós, maridos, amai as vossas esposas, vírgula, para santificar, purificando-a com a lavagem com água pela palavra. O marido santifica a esposa quando ele ensina a Bíblia para ela. O marido santifica a esposa, ele purifica a esposa quando ele senta com ela e ele ministra a palavra de Deus a ela. E você vai dizer assim: puxa pastor, mas então isso é uma função do homem? É uma função do homem. E se o homem não faz, Deus vai cobrar do homem. Deus vai cobrar de mim e de você. Então é função nossa gastarmos tempo com nossas esposas, ao invés de você ficar só de paparico e de namoro. Perdão, há momentos que namoro e paparico é necessário, mas há momentos em que também é necessário ensinar a palavra de Deus. E isso é uma função que o Senhor atribuiu a nós. Ah, mas pastor, minha mulher sabe mais a Bíblia do que eu. Ela que me ensina. Você não tem vergonha de falar isso, não? Vai estudar a Bíblia. Não é para ser concorrente da tua esposa. Não é, vocês estão em unidade. Mas vai estudar a Bíblia. Porque existem muitas coisas, existem características. O homem sai à rua. O homem vai a campo. E nesse ir a campo, você lida com muitas situações. Você enfrenta o mundo. E quando você lida com essas situações, você enfrenta o mundo, o Senhor vai te dando experiências que são muito importantes para que você depois passe para a sua esposa. Então é necessário que o marido,
Cumpra esse mandamento bíblico. Mas tem mais, deixa eu te ensinar uma outra coisa, que talvez também passe despercebido. Quando você vai lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 7, a palavra de Deus, se referindo à própria palavra, diz assim: e as ensinarás, e dela falarás aos teus filhos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O que isso significa? Deus está nos dando uma ordem, Deus está nos dando um mandamento, a você pai, a você mãe. Deus está falando para nós: ensina o teu filho a palavra. Se ele vai aprender, se ele vai receber, isso já não é uma responsabilidade nossa. É natural muitas vezes que os nossos filhos, por força das fases, da idade, eles não se sujeitem, eles apresentem espírito de rebeldia e eles até flertem e experimentem certas coisas que o mundo oferece a eles. E isso é culpa do pai, isso é culpa da mãe? Não. Se um pai e uma mãe são zelosos e ensinam a palavra, nós sabemos que a verdade é que há de prevalecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos que a palavra de Deus não torna atrás vazia. Nós sabemos que quando nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, nós, de alguma maneira, eles estão ficando inexcusáveis. Eles nunca vão poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu agora estou no inferno porque ninguém me ensinou a palavra. Mentira, porque um pai e uma mãe de Deus ensina a palavra para os seus filhos. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ensinar a palavra para os nossos filhos assentado na nossa casa, isso significa que nós temos que ter disposição de gastar tempo com eles. Isso significa que nós temos que muitas vezes nos organizarmos para ter um culto no lar. Quantos de nós somos tão ativos na obra, que talvez por descuido você não tenha feito um culto no seu lar. Você não tem reunido a sua esposa e os seus filhos para se assentar a uma mesa, abrir uma Bíblia e falar: vamos estudar juntos a Bíblia. E isso é uma falta, isso é uma falha que pode comprometer a salvação da sua família. Presta atenção, Noé é divinamente avisado, temeu, e por isso ele preparou a arca para a salvação da sua família. Nós precisamos copiar o modelo bíblico de Noé, e da mesma maneira nós precisamos nos empenhar. Se os teus filhos, muitas vezes, porque você manda o seu filho para a universidade, e eu quero te explicar uma coisa: lá na universidade o seu filho vai ter uma professora de matemática, o seu filho vai ter uma professora de biologia, o seu filho vai ter uma professora de física, o seu filho vai ter uma professora de química, o seu filho vai ter uma professora de idiomas, mas o seu filho não vai ter uma professora de Bíblia. O seu filho não vai aprender Bíblia na universidade. O seu filho não vai aprender Bíblia na escola. E essa não é uma função da igreja, ensinar os filhos a Bíblia. A função de um pai e de uma mãe é ensinar a Bíblia para os seus filhos. Assentado na sua casa, diz a palavra. E para nós que somos pais, que somos mães, nós precisamos priorizar esse momento. Pare tudo o que você estiver fazendo, encontre um dia na sua semana, abra um espaço na sua agenda, não marque nada nesse dia, porque nesse dia você tem o principal compromisso da sua semana: ensinar a palavra de Deus para sua esposa e para os seus filhos. Se eles vão receber ou se eles não vão receber, nós não somos responsáveis por isso, mas a palavra nos insta e nos fala: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Se a palavra entrar, e eu creio em nome de Jesus que tudo é uma questão de maturidade, chega um tempo em que a palavra entra sim. Chega um tempo em que o teu filho se cansa, chega um tempo em que a tua filha se cansa, chega um tempo em que o teu filho acorda, chega um tempo em que o Espírito Santo de Deus o convence do pecado e da justiça e do juízo. Por isso que é tão importante você pregar a palavra de Deus. Vai chegar um dia que o teu filho vai dizer: o meu pai bem que falava para mim, na Bíblia está escrito, e ele vai ser capaz de repetir o verso que você tanto ensinou para ele. Quais são dos nossos filhos aqueles que podem recitar um verso bíblico? Quais são dos nossos filhos aqueles que trazem consigo textos na cabeça? Isto é uma falha nossa. Os nossos filhos são capazes de conhecer os principais cantores que estão aí, as principais músicas que estão aí. Eles conhecem tudo.
Ah, porque semana passada morreu um artista famoso, não sei o quê. Eles conhecem tudo. Mas eles têm um parco, um mínimo, um quase nada conhecimento da Bíblia. E isso é uma falha de um pai e de uma mãe, porque nós devemos ensinar a Bíblia aos nossos filhos. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz andando pelo caminho. Sabe quando você leva o teu filho no zoológico, o teu filho vê um leão, fala, pai, olha um leão. E aí você pergunta assim, você sabe por que foi feito o leão? E aí ele fala, não sei. E você diz, todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. O leão foi feito para glorificar a Deus. Onde você vai com o teu filho, você tem a oportunidade de ministrar a ele. Andando, você vai num shopping, você está andando. E de repente o seu filho para na frente de uma vitrine e fala, nossa, como é que pode essa roupa custar tão caro? $1.500 essa camisa, você está louco? E aí você já aproveita o gancho e fala, pois é, filho, você vê, as pessoas gastam $1.500 numa camisa e não investem no reino de Deus, enquanto tem almas por aí morrendo, enquanto tem vidas perecendo, e aí você vai desenvolvendo o caráter cristão do teu filho. Andando pelo caminho, e você vai ensinando o teu filho. Depois diz deitando e levantando. Sabe o que significa deitando e levantando? É aquele momento de gratidão, de agradecimento. Quantos de nós, quando vai dormir, diz assim, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Quando você acorda, você diz assim, Senhor, eu te agradeço por esse dia que está começando. Jesus, vem comigo, vamos caminhar comigo esse dia, fica comigo esse dia. É isso que a Bíblia está te ensinando. Portanto, a função de um homem de Deus, de um pai, de uma mãe, é ensinar a Bíblia para os seus filhos. Quarto ponto, já estou concluindo, termina no quinto. Agora você entende porque que o pastor andou tão rápido antes para chegar aqui. A palavra de Deus fala, quarto ponto, respeitar o tempo de Deus. É o que nos traz aqui a mensagem. Veja o que diz a palavra de Deus, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha, preste atenção, 7 dias antes de começar a chover, Noé entrou na arca. Ele não esperou que começasse a chover para entrar na arca. 7 dias antes de começar a chover, Noé entrou na arca. A palavra de Deus nos mostra isso. Isso é uma prova de fé. Depois a palavra de Deus fala assim, prevaleceram-se as águas sobre a terra 150 dias. E aí a Bíblia usa de uma expressão, e lembrou-se Deus de Noé. Quando a Bíblia fala lembrou-se Deus de Noé, a Bíblia está dizendo assim, então Deus falou com Noé. Quando a Bíblia fala, lembrou-se de fulano, significa que Deus naquele momento, então passa a falar com ele. 150 dias Deus não falou com Noé. 150 dias Noé lá dentro daquela arca, e a chuva caindo por 40 dias, 40 noites, depois aquela água que não baixava, e Noé olhava pela janelinha e falava nada, a água não baixa, a água não baixa, a água não baixa. E depois de 150 dias, Deus fala com Noé. E passado mais um tempo, a Bíblia fala, então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu com tua mulher e de teus filhos e as mulheres de teus filhos. Sabe o que isso significa, querido? Isso significa que nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus. Isso significa que as coisas de Deus são movidas por tempos. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher, como diz em Eclesiastes. Há um tempo para todo propósito aqui nessa terra. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós precisamos nos enquadrar no tempo de Deus. Quando é tempo de pregar, pregue. Quando é tempo de instar, inste. Quando é tempo de redarguir, redargua. Quando é tempo de exortar, exorte. A Bíblia fala, quando é tempo de amar, ame. Nós temos que investir e entender que o nosso tempo não pode ser desperdiçado. Nós temos que investir o nosso tempo no reino. Nós não podemos ficar gastando o nosso tempo com coisas inúteis. A tua família está perecendo e você está gastando o seu tempo com coisas inúteis. Existem pessoas da sua casa que se hoje morrerem vão para o inferno porque não conhecem Jesus Cristo. E não conhecem porque não há quem pregue a elas. Porque você talvez esteja muito ocupado e não pode pregar o evangelho a elas. Gaste tempo. Antigamente se dizia assim, nossa, mas eu tenho que fazer ligação internacional, é muito cara. Hoje é de graça. Você pega o seu telefone, o WhatsApp lá, liga para a pessoa e fala assim, querido, eu queria trazer para você uma palavra.
Ai, lá vem você de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque de mim está escrito no rolo. Eu venho mesmo. E ele vem, e ele vem, e ele vem. Glória a Deus. Pregue a palavra. Vão te chamar de chato como chamavam Noé. Vão falar que você é um bitolado como falavam de Noé. Vão falar que fizeram lavagem na sua mente, na sua lavagem cerebral, na sua cabeça, como falavam de Noé. Mas quando veio o dilúvio, a palavra de Deus fala que Noé e os seus filhos estavam guardados dentro da arca. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. Deus é quem orientava Noé. Deus é quem falava para Noé os tempos. E por último, ter gratidão a Deus. Olha o que Noé faz, a Bíblia diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Uma das coisas mais importantes para um homem de Deus, para quem quer ganhar a sua família, para quem cuida da sua salvação, é ter gratidão a Deus. É ser um homem e uma mulher agradecidos a Deus. Preste atenção. Lá em Zacarias, a palavra de Deus fala quem são aqueles que desprezam as coisas pequenas. Tem gente que despreza coisas muito pequenas. A Bíblia nos dá um ensinamento muito precioso. A Bíblia fala: imitai a fé dos vossos pastores. A Bíblia fala: atente para o modo de vida deles. A Bíblia fala: amai os vossos pastores, porque eles zelam por vós. Tenha gratidão por esta igreja. Tenha gratidão pelo líder do seu GE. Tenha gratidão pelo líder do seu ministério. Tenha gratidão por aqueles que te ensinam a palavra de Deus. Tenha gratidão. A palavra nos ensina a termos gratidão. Preste atenção. Nós estamos às portas de um acampamento dos jovens. Como é que você quer que o seu filho vá ao acampamento se você, pai, se você, mãe, não apoia o acampamento dos jovens? Como é que você quer que o seu filho venha à igreja se você muitas vezes fica na sua casa e não vem à igreja? Como é que você quer que o seu filho participe das atividades da igreja se você mesmo delas não participa? Nós vivemos por modelo, nós temos que aprender a ter gratidão. Nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos pastores que zelam pela nossa vida, nós temos, líderes que nos ajudam na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos discipuladores que se preocupam com a nossa vida. Nós precisamos aprender a valorizar essas coisas, a ter gratidão por essas coisas. Você entra aqui e nós temos um sistema de ar-condicionado que nos recebe e nos acolhe tão bem. Nós temos que ter gratidão por essas coisas. Você quer que o teu filho seja um homem de Deus? Você quer que a tua filha seja um homem de Deus? Comece por você, porque ele vai olhar para a sua vida e é a você quem ele vai copiar. Noé era este homem de gratidão. Quando Noé sai da arca, é como se Noé estivesse dizendo para os seus filhos assim: venham aqui e eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ele preparou um holocausto e ele ofereceu ali diante do altar ao Senhor. Ele estava mostrando para os filhos dele o quanto Noé era grato a Deus. E o que Deus está falando para você hoje: aprenda a ter gratidão no seu coração. Esta é a mensagem que o Espírito Santo de Deus nos traz nesta noite. E eu quero concluir dizendo o seguinte: todo esse cenário está diante dos nossos olhos. Há 2000 anos Jesus disse que esses sinais aconteceriam e todos eles já aconteceram. Esta terra aguarda o dia da sua destruição. Pode ser hoje. Nós estamos aqui e não é tempo de nós brincarmos com a nossa salvação. Antes de você pensar com o seu coração em ter uma carreira brilhante, em comprar casas, em comprar carros, em fazer passeios, em fazer viagens, lembre-se que o bem maior que você tem é a sua salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? O seu bem maior é a sua salvação. E é dela que hoje o Espírito Santo de Deus está falando nesta manhã. Nós não podemos nos descuidar. Nós estamos formando filhos para serem médicos, engenheiros, advogados, mas nós precisamos nos preocupar em formar filhos para serem homens e mulheres de Deus nessa terra. Nós estamos trabalhando hoje, muitos de nós vendem o seu tempo por dólares, trabalham para pagar a prestação do carro, para pagar a prestação da casa, para proporcionar viagem para os seus filhos. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: Deus está falando de salvação, Deus está falando de algo que Deus tem para nos dar de graça, Deus está falando de algo que nós precisamos nos voltar e prestar mais atenção. Se a nossa vida diante de Deus tem sido uma vida
reprovada. Se Deus hoje viesse e pedisse contas a você, o que é que você estaria hoje oferecendo diante de Deus? Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, diz lá em Mateus. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã, nós não sabemos como será. Um homem preparou seus celeiros e disse: de nada tenho falta, porque os meus celeiros estão cheios. E o Senhor veio a ele e disse: homem, você é louco, porque amanhã pedirão a tua alma. Nós estamos muitas vezes colocando o nosso coração onde não devemos. E tem pessoas tão amadas, tão queridas, que se hoje o Senhor a chamar, talvez essas vidas se separem e nunca mais você as verá, porque há uma divisão entre o céu e o inferno. Não é este o lugar que Deus quer a tua família. Por isso Ele te chamou aqui. Ele tinha que começar essa obra por alguém, e Ele escolheu você. Aí está o grande privilégio. Quando nós não conhecemos a Deus, Ele nos amou e Ele nos alcançou. Aí está o grande privilégio. Deus tinha que começar essa obra por alguém. Ele escolheu você. Deus começou por você. Agora essa obra precisa ir adiante. Agora essa obra precisa alcançar a sua família. Precisa alcançar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, o seu primo. Essa obra precisa crescer. E Deus conta com você. Deus conta com você. Por isso Deus tem te dado tanto depósito. Por isso Deus tem te capacitado. Por isso Deus tem colocado tanta palavra na tua boca. Por isso você tem aprendido tantos versículos bíblicos. Por isso que Deus tem tido esse cuidado de te ensinar tudo isto, para que você possa agora chegar lá na tua família e dizer: senta aí, porque o Espírito Santo de Deus vai falar, e você vai desenrolar esse rolo aqui, e eu creio que a palavra de Deus não vai tornar atrás vazia. A palavra de Deus vai cumprir aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus termina dizendo assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém espera. Quando é que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Quando ninguém espera. Presta atenção, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e sabe o que aconteceu? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Igreja, Jesus está aí às portas. E muitos de nós não estamos percebendo isso. Muitos de nós, como foi dito aqui nesta manhã, estamos preocupados com tantas contas que nós, tantos compromissos que nós assumimos. Deixe-me dizer uma coisa muito importante. É verdade que cada um de nós deve carregar a sua cruz. Mas preste atenção. Se você não está carregando cruz, que não foi Deus quem te deu para carregar. Preste atenção se você não está aumentando o teu fardo desnecessariamente. Preste atenção se você não está gastando horas e horas e horas para acumular riquezas nessa terra, e está perdendo a sua família, e está perdendo a sua casa, porque você não tem tempo de sentar com a sua mulher e explicar o evangelho a ela. Você não tem tempo de sentar com os seus filhos e ensinar a Bíblia a eles. Preste atenção, porque nos dias de Noé, eles também viviam como nós vivemos hoje. Eles casavam como nós casamos hoje. Eles faziam festas como nós fazemos hoje. Então Noé entrou na arca e eles não perceberam. Jesus está aqui às portas. Jesus está voltando e nós não estamos nos dando conta e não estamos percebendo. Nós estamos desejando que os nossos filhos se tornem os melhores alunos das universidades, e nós não estamos muitas vezes lutando para que os nossos filhos sejam um pouco melhores, para que os nossos filhos se apaixonem por Deus. Façamos isso hoje. Lá nos dias de Moisés, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse assim: essa será a última Páscoa, esta será a última vez que vocês celebrarão aqui no Egito, porque eu estou tirando vocês do Egito. Então o Senhor disse assim: cada família tomará um carneiro, um cordeiro, derramará o seu sangue e queimará toda a gordura e consumirá todo o carneiro, todo o cordeiro,
não deixe sobrar nada. E aí ele diz assim: se houver alguma família que é pequena, e que um cordeiro seja muito grande para essa família que é pequena, então ele disse assim: juntem duas famílias. Juntem duas famílias. Eu quero agora convidar a esta igreja, você que tem pessoas da sua família que está aqui hoje nesse mesmo recinto, saia do seu lugar e vá ao encontro da sua família. Você que é filho, vá ao encontro da sua mãe, do seu pai. Você que é marido, vá ao encontro da sua esposa. Você que está aqui sozinho, vá ao encontro de alguém que está sozinho. E nós vamos orar. E nós vamos orar como família. Você vai orar pela sua esposa, você vai orar pelo seu marido, você vai orar pelo seu filho, você vai orar pela sua filha, você vai orar pela sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí está o teu bem maior. Depois da tua salvação, aí está o teu bem maior. Vem aqui. Vem orar com a sua mãe, vem orar com o seu pai, vem orar com o seu irmão. Vem orar. Você vai abençoar essa família. Essa família é preciosa demais. Essa família é do Senhor. Essa família é do Senhor. Esta vida aí custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ore, ore e declare sobre ela que a casa dela vai se converter, que a família dela vai se converter. Declare em nome de Jesus. Declare que a casa dela vai ser uma casa de homens e de mulheres de Deus. Declare agora que a tua casa vai ser uma casa de homens e mulheres de Deus, de sacerdotes ungidos. Declare agora que a tua família vai se render ao senhorio de Cristo Jesus. Aleluia. Pode adorar. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Possível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Possível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu creio. Toda a tua casa, toda a tua família, eu creio que a misericórdia do Senhor os alcançará. Eu creio que o Senhor te levantou com esse propósito. Eu creio que o Senhor vai te usar. Eu creio que o Senhor vai usar a sua igreja. O Senhor vai usar a sua vida. Eu quero te animar, você que é pai, você que é mãe. Os nossos filhos, muitas vezes, por rebeldia, por falta de maturidade, para se sentir aceito no meio dos seus amigos, das suas amigas, porque há uma luta com o diabo, eles acabam se envolvendo com certas práticas que não precisavam. Mas eu creio também que a palavra de Deus não torna atrás vazia. Que aquela oração que um dia você fez no ventre, quando teu filho, a tua filha estava ali, eu creio que naquele momento em que você consagrou o teu filho, apresentando ao Senhor, eu creio que a tua oração que foi feita com lágrimas, ela chega diante do Senhor como um cheiro de incenso suave. Eu creio que haverá o dia na tua casa em que toda a tua família estará na igreja, em que toda a tua família estará unida, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que haverá um dia em que os teus filhos se colocarão em sujeição. Eu creio em que um dia em que a tua mãe, o teu pai, quando partir dessa terra, partirão em salvação. Isso não será um peso, isso não será uma tristeza, mas será um dia de paz, porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua igreja. Tudo que nós ouvimos hoje, tudo que nós recebemos hoje, Senhor, nós queremos te agradecer. Eu creio que nós estávamos precisando ouvir. Eu creio, Senhor, que era necessário e que é necessário que de tempos em tempos o Senhor traga à nossa lembrança palavras como esta, e que nos fazem entender, Senhor, que os dias estão curtos, os tempos estão abreviados, e que a qualquer momento o Senhor vai voltar e vem buscar a tua igreja. Senhor, eu te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que um dia fizeram confissão e entregaram a sua vida para Jesus Cristo. E eu quero, em nome de Jesus, orar também, porque se houver alguém aqui no nosso meio, ou alguém que nos assiste pela internet, que hoje tomou uma decisão na sua vida, de receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Se há alguém que nos assiste, ou se há alguém que está aqui, e que gostaria publicamente de confessá-lo, nós estamos aqui para te abraçar, nós estamos aqui para orar por você, nós estamos aqui para declarar que na casa de Deus há muitas moradas. Ele foi para nos preparar esse lugar, e esse lugar está reservado para você também. Se você tem esse desejo nesta manhã e quiser vir aqui à frente, sinta-se livre. Se você quer dar esse passo de fé e vir aqui à frente para receber Jesus como teu Salvador. Se você que está na sua casa hoje quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos te ajudar, nós queremos te apoiar. Onde você estiver, nós queremos que você saiba que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, que Ele deu a sua vida pensando em você, que você é alguém escolhido por Deus, que a sua vida é preciosa demais para o Senhor. Igreja, fechem os olhos. Senhor, eu oro agora por todos aqueles que nos assistem. Eu oro agora, Senhor, por aqueles que possam estar aqui dentro desta igreja e que hoje no seu coração estão recebendo Jesus Cristo pela primeira vez. Senhor, eu te peço agora, escreve o nome deles no livro da vida. Senhor, nós sabemos que aí, neste livro, jamais alguém poderá apagar.
Senhor, alcança, que a tua salvação, que o teu reino, que a tua palavra diz é chegado a esta casa, seja chegado hoje a esta vida, a esta família. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estão aqui nesta manhã e que talvez estivessem dispersas, quase desviadas, ou até desviadas mesmo. Pessoas que se afastaram dos teus caminhos, mas que hoje, Senhor, tocados pela tua palavra, isto é obra do teu Espírito, pessoas que hoje entraram aqui e se deram conta que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Senhor, eu te peço, as recebe de volta. Pessoas que nunca deveriam ter saído da tua presença, Senhor, e que o Senhor jamais as lançou fora, as recebe agora nos teus braços, Senhor. Elas também fazem parte da nossa família, a família do sangue de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela tua presença no nosso meio. No nome de Jesus.